Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre a subtração envolvendo números negativos. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. E quando nós estamos subtraindo um número, nós podemos dizer que nós estamos adicionando o seu oposto, ou seja, subtrair um número é o mesmo que adicionar o seu oposto. E o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando nós temos um sinal de menos antes de um parênteses, é o mesmo que nós estarmos adicionando o oposto daquele número que está dentro do parênteses. Como aqui era positivo, ficou negativo, ou seja, quando nós tivermos um sinal de menos antes de um parênteses, nós vamos alterar o sinal de quem está dentro, ou seja, nós vamos inverter o sinal de quem está dentro. E eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui nós temos mais 5 menos mais 2. E agora, então, vou fazer dessa forma. Vou fazer na forma da adição do oposto. Então, vai ficar mais 5 mais o oposto de mais 2 é menos 2. Então, agora ao invés de subtrair, eu estou somando o oposto de quem está dentro. E agora vamos retirar do parênteses. Mais 5. E agora nós temos um mais antes do parênteses, significa que nós não vamos alterar o sinal de quem está dentro. Então, vai ficar menos 2. Mais 5 com menos 2, tenho 5 e devo 2, então eu vou ficar com mais 3. Então, aqui eu estava subtraindo mais 2, é o mesmo que eu estar somando o oposto dele, que é menos 2. E ficou mais 5 menos 2 igual a mais 3. E eu já passei para vocês o vídeo da aula sobre adição de números negativos. Eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir. Para simplificar o entendimento de vocês, eu trouxe aqui uma regra de sinais que vai facilitar muito quando vocês estiverem resolvendo aí as expressões numéricas. E essas duas primeiras relacionadas à adição. Então, quando nós temos sinal de mais antes de parênteses, nós não vamos alterar o sinal de quem está dentro. Então, mais com menos vai ficar menos, vai permanecer o sinal de quem está dentro do parênteses. Mais com mais vai ficar mais, vai permanecer o sinal de quem está dentro do parênteses. E agora na subtração, quando nós temos o sinal de menos antes do parênteses, nós vamos alterar o sinal de quem está dentro. Então, vai ficar o oposto de quem está dentro, né? Se é mais, vai ficar menos. E aqui nós temos menos e menos dentro do parênteses, então nós vamos alterar o sinal de quem está dentro, então vai ficar positivo. E aqui uma forma de vocês entenderem melhor essa regra de sinais é vocês pensarem, quando tiver dois sinais iguais, positivo. Aqui nós temos dois sinais iguais, ficou positivo. E quando nós tivermos sinais diferentes, então vai ficar negativo. Sinais diferentes, negativo. Então essa é uma forma de simplificar aí para que vocês possam entender melhor. E agora nós vamos resolver uma questão relacionada a essa tabela de temperaturas. Então, aqui temos temperatura mínima em graus Celsius, cidade, Roma, Paris e Viena. E aqui temos temperatura no sábado e no domingo. Roma, temperatura no sábado, mais 2 graus Celsius, no domingo, mais 6 graus Celsius. Paris, mais 3 graus Celsius no sábado e menos 1 grau Celsius no domingo. Viena, menos 7 graus Celsius no sábado e menos 4 graus Celsius no domingo. E agora vamos responder a essa questão relacionada a essa tabela. A temperatura nessa cidade subiu ou caiu? Quantos graus? Então aqui nós temos duas perguntas nessa questão. Se a temperatura subiu ou caiu e quantos graus que essa temperatura subiu ou caiu. Então vamos ver primeiro a situação de Roma. Roma no domingo, mais 6 graus Celsius e no sábado, mais 2 graus Celsius. Então, para a gente saber se a temperatura subiu ou caiu, nós devemos fazer a conta de subtração. Então, nós vamos fazer mais 6 menos mais 2. É igual. E agora vamos retirar do parênteses, fazendo uso aqui dessas regras de sinais. Então, mais 6, menos com mais, dois sinais diferentes, vai ficar menos 2, igual. Mais 6 menos 2, tenho 6 e devo 2, eu vou ficar com mais 4. Se ficou mais 4, que é positivo, então quer dizer que a temperatura subiu em 4 graus Celsius. E agora Paris. Paris, menos 1 grau Celsius no domingo, mais 3 graus Celsius no sábado. Então, vamos fazer menos 1, menos mais 3, igual. Agora, vamos retirar do parênteses. Menos 1, dois sinais diferentes, menos com mais, fica menos 3, menos 1 com menos 3. Então, aqui nós estamos
somando dois números negativos. É como se eu tivesse duas dívidas. Menos 1 com menos 3, eu devo 1 e eu devo 3, no total eu devo 4. Se eu devo, o resultado é negativo. Então, menos 4. Então, se ficou negativo, quer dizer que a temperatura caiu. Caiu em 4 graus Celsius. Então, eu não vou colocar aqui, caiu menos 4 graus Celsius. Eu apenas vou colocar, caiu 4 graus Celsius. E quando nós falamos caiu, já está relacionado a menos. E quando subiu, a mais. Viena, menos 4, menos 7. Então, vamos fazer menos 4, menos 7, que é igual. Agora, vamos retirar do parênteses, vai ficar menos 4. Dois sinais iguais, menos com menos. Lembrando aqui da regrinha, positivo, porque aí nós alteramos o sinal de quem está dentro. Dois sinais iguais, então fica positivo. Menos 4 com mais 7. Eu tenho 7 e eu devo 4, então eu pago os 4 e fico com mais 3. E se ficou mais 3, ficou positivo, quer dizer que a temperatura subiu em 3 graus Celsius. Então, resolvendo aqui essa atividade, já foi possível, né, fazer uso aqui dessas regras de sinais, o que facilita bastante na resolução, né? Simplifica bastante a resolução aqui dessas expressões. Na próxima parte, vamos fazer mais alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor. Vamos lá, então, resolver mais estes exemplos, que nós temos 6 menos menos 2, então vamos retirar do parênteses. Vai ficar 6 menos com menos, dois sinais iguais, fica positivo. Mais 2. 6 mais 2 igual a 8. E nós temos menos 9 menos mais 1. Então, vamos retirar do parênteses, vai ficar menos 9, menos com mais, dois sinais diferentes, fica menos 1. Então, menos 9 com menos 1 é como se eu estivesse somando duas dívidas. Então, menos 9 com menos 1, 9 mais 1 igual a 10. Mas se eu estou somando duas dívidas, resultado negativo. Então, a soma de dois números negativos, somamos os números e permanece o sinal de negativo. Que nós temos 89 menos menos 11. Então, vamos retirar do parênteses, vai ficar 89. Dois sinais iguais, menos com menos, vai ficar mais 11. E 89 mais 11 é igual a 100. E aqui nós temos 2,4 menos menos 3. Então, vamos retirar do parênteses, 2,4 menos com menos, dois sinais iguais, fica positivo. 2,4 mais 3, aqui vamos fazer o cálculo mental, né? 3 mais 2, 5,4. Aqui nós temos menos 0,5 menos 0,5. Então, vamos retirar do parênteses, menos 0,5, menos com menos, dois sinais iguais, resultado positivo, então 0,5. Então, menos 0,5 com mais 0,5, devo 0,5 e tenho 0,5, resultado igual a 0. Nessa última, nós temos três números aqui. Então, agora nós temos mais 5, mais menos 3, menos menos 9. Então, vamos retirar do parênteses. Vai ficar mais 5, dois sinais diferentes, mais com menos fica menos 3. Dois sinais iguais, menos com menos, vai ficar mais 9. É igual. E aqui tem duas formas de vocês resolverem. Vocês podem somar os dois números positivos e depois tirar o negativo. Ou então, ir fazendo as operações na ordem que elas aparecem. 5 menos 3 e depois o resultado somar com 9. Então, essa vocês podem escolher. Eu vou fazer somando os dois números positivos. Então, eu vou somar mais 5 com mais 9 é igual a mais 14. E agora, menos 3. Mais 14 menos 3, então de 14 eu tiro 3, eu vou ficar com mais 11. Na próxima parte, vamos fazer exemplos com frações. Vamos lá, então, resolver mais esses dois exemplos, agora com frações? Que nós temos menos 2 quintos, menos mais 4 quinzeavos. Então, vamos retirar do parênteses, vai ficar menos 2 quintos, menos com mais, dois sinais diferentes, fica menos 4 quinzeavos. E aqui nós temos a subtração de duas frações com denominadores diferentes. Então, nós devemos calcular o MMC entre 5 e 15,
para estar encontrando aqui o denominador comum entre essas duas frações. Então, vamos fazer aqui o MMC entre 5 e 15. E caso você tenha dúvida sobre o cálculo do MMC, vou deixar também na descrição desse vídeo o link da aula que passei sobre MMC. Então, aqui nós temos 5 e 15. Então, nós vamos dividir primeiro por 3. 15 dividido por 3 igual a 5. 5 nós não dividimos por 3, nós descemos ele. E agora dividimos por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E o MMC é o resultado da multiplicação de 3 vezes 5 igual a 15. Então, 15 é o denominador comum dessas duas frações. Agora eu vou apagar para a gente poder terminar aqui de fazer os cálculos. Então, vamos colocar o 15 como denominador comum. 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. 15 dividido por 15 é igual a 1. 1 vezes menos 4 é igual a menos 4. E agora nós temos menos 6 com menos 4. Então, nós estamos somando duas dívidas. Então, nós somamos 6 mais 4, que é igual a 10. E se nós estamos somando duas dívidas, então o resultado é menos 10 sobre 15. E agora nós podemos fazer a simplificação dessa fração. Podemos dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2 e 15 dividido por 5 é igual a 3. E o sinal de menos permanece. Então, ficou menos 2/3 o resultado dessa subtração dessas duas frações. E agora vamos fazer esse outro exemplo que temos aqui 3 frações. Então, primeira coisa, vamos retirar do parênteses e vai ficar mais 2/5, mais com menos, dois sinais diferentes, fica menos 1/2, menos com menos, dois sinais iguais, fica positivo 7/10. E agora nós temos frações aqui com denominadores diferentes também. Então, nós vamos primeiro calcular o MMC para encontrar aqui o denominador comum entre 5, 2 e 10. Então, vamos fazer aqui 5, 2 e 10. Como nós temos números pares, vamos começar pelo fator 2. 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 1. O 5 nós não dividimos por 2, abaixamos ele. 5 dividido por 5 igual a 1. 5 dividido por 5 igual a 1. E o MMC é o resultado da multiplicação de 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, 10 é o denominador comum dessas 3 frações. Agora eu vou apagar para a gente terminar de fazer os cálculos. Então, vamos colocar o 10 como denominador comum. E agora vamos fazer 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes mais 2 é igual a mais 4. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes menos 1 é igual a menos 5. 10 dividido por 10 é igual a 1. 1 vezes mais 7 é igual a mais 7. E agora nós temos mais 4 menos 5 mais 7. E agora nós vamos somar os números que são positivos. Mais 4 mais 7 é igual a mais 11. Menos 5 sobre 10 é igual. Mais 11 com menos 5, tenho 11 e devo 5, então eu fico com mais 6 sobre 10. E agora podemos simplificar essa fração. Nós podemos dividir ela por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. E o sinal positivo permanece. Então, vai ficar mais 3/5 o resultado dessa expressão. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido sobre a subtração envolvendo números negativos. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula!